Atos dos Apóstolos. Alguém disse que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, que caberia muito bem, porque o Espírito Santo ele age do início ao fim desse livro. Que quando estudamos uma matéria no seminário chamada Bibliologia ou Introdução à Bíblia, nós percebemos que esse livro é um livro histórico. Ele narra a história da igreja no seu nascedouro. Não é um livro, como os irmãos já sabem, de caráter doutrinário, mas não é por isso que deve deixar-se de lado esse livro, até porque as raízes da igreja de Cristo Jesus estão aí, aquilo que pode ser registrado, aquilo que, no entendimento da soberania de Deus, na inspiração da revelação da Escritura, pode ser colocado na Bíblia, no cânon. Mas, certamente, muitos episódios foram realizados que nós não temos aí. Mas o que temos faz com que nós possamos olhar com muita gratidão e também com o empenho de podermos praticar. Então, Atos 2,42, eu lerei a Nova Versão Transformadora. Diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Amém. Irmãos, antes de nós entrarmos nessa mensagem bíblica que tem por base o versículo que lemos, nós sabemos que existem outras marcas da igreja. Não são apenas essa. Existem outras marcas que nós não trazemos aqui, foram frutos de pregação anteriores, outros pastores também pregaram. Vez por outra, estou olhando lá no nosso canal do YouTube, como até o que tenho pregado, para que a gente possa ter um leque maior, não é? E percebemos então que essas marcas aí, que trago nessa noite, não são apenas essas. Inclusive, existem outras marcas que eu não trago agora, mas que elas são fundamentais no aspecto da igreja, não é? A pregação, tem alguns que defendem até a pregação só expositiva. A pregação ela precisa ser de qualquer forma, não é? Quando a gente aprende a lidar com o texto bíblico, existem outras formas. A expositiva porque é o texto lido, o texto tirado e tudo, enfim. Mas temos outras marcas, não é, que são trazidas dentro do estudo de eclesiologia. Então, durante esse mês de setembro, essa será uma primeira pregação, e depois nós estaremos passando para outros pregadores, outros pastores, que estarão aqui durante esse mês, trazendo sempre uma palavra sobre igreja. Mas percebemos pelo texto que lemos, a primeira marca, o ensino dos apóstolos. Essa é a primeira marca que Lucas registrou no livro de Atos. Ensino dos apóstolos. As versões mais clássicas trazem a doutrina dos apóstolos. E é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. A palavra doutrina, para quem cursou direito aqui, fez algumas matérias de direito, é usada. A doutrina, o termo doutrina em direito, que são não apenas a jurisprudência que é criada, mas aquilo que consta nos documentos jurídicos para serem analisados. E nós percebemos que esse ensino, essa doutrina, não é? Ela é fundamental, ela é uma marca indispensável da igreja. E nós queremos ler em Mateus 28, 19 e 20, eu convido você a ler comigo esse texto aí, vamos ler juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado,
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, note bem aí no versículo 20, eu sublinhei, ensinando-os, o ensino está presente nesse texto que é chamado de a grande comissão, não é? É o texto onde Jesus, ele coloca diante da igreja a sua missão de poder fazer discípulos, e o ensino aí está presente, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, não se trata aqui de ensinar usos e costumes. O ensino na igreja, não deve ser de usos e costumes. Por que são usos e costumes? Usos e costumes, se você quiser ver melhor, pode ir lá no canal da igreja, do YouTube, tem uma pregação lá chamada Usos e Costumes. E nós percebemos que os usos e costumes é a forma, muitas vezes, exterior que temos, seja na nossa vestimenta, seja a forma de adereços, tanto no culto quanto na pessoa, e não se trata disso. Porque aqui, se nós tivéssemos, e eu fiz menção quando preguei há uns anos atrás, sobre esse tema, usos e costumes, se tivéssemos aqui na década de 50, 40, 50, as mulheres aqui estavam com chapéus nas cabeças, os homens todos, nós aqui de paletó, E assim, uma forma até de penteado diferente, porque cada etapa, cada geração tem. Eu lembro da minha geração nos anos 80, não era uma forma de as mulheres colocarem um penteado, até os homens, 90. Então, assim, essa questão de usos e costumes não é doutrina. Não é doutrina, não é ensino bíblico. Porque isso depende da geração, isso depende do tempo. E doutrina não, doutrina vai muito além. A doutrina ela não está sujeita ao tempo, à época. Ela não está sujeita ao aspecto social. A doutrina bíblica ela vale aqui como vale no Japão, como vale em outros continentes. Porque é a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, que Jesus Cristo passou para eles. Então percebemos também que não é esse ensino, não depende de modismos, tá certo? As coisas que surgem às vezes no ambiente da igreja, principalmente a igreja brasileira, não é? Devido a esse relativismo que nós temos, enfim, esse imbricamento de um povo que é cristianizado, uma nação que é cristianizada, mas que essencialmente não é cristã, e se gosta de ver, se gosta de materializar o sagrado. Se faz menção aí, e eu quero crer que nenhum membro de uma igreja batista ele vai ter o entendimento de objetos ungidos, não é? É vassoura ungida, não é? Tantas outras coisas aí, não quero nem citar aqui, irmãos, porque isso aí os irmãos têm visto aí. Quem é que não sabe disso? Né? Que a gente tem ouvido. Eu sei que a reforma, quando veio, ela tirou, parece que todos os nossos símbolos, né? Deixou a cruz. Mas, irmãos, nós percebemos que a igreja precisa estar muito alerta, com discernimento, porque surgem coisas assim, de uma hora para outra, e alguém vem, como se fosse assim, inventando a doutrina dos apóstolos. Se aquilo ali é algo novo. E tudo que se fez na história da igreja foi errado. Nós temos movimentos que surgiram aí não faz muito tempo e que não apenas destruiu a comunhão na igreja, solapou a comunhão da igreja, mas também levou alguns dos nossos patrimônios, entendeu? Levou alguns templos batistas, construídos pelo empenho de irmãos, e assim, quer fazer parte de um movimento desse, e que são encabeçados por líderes, são pastores geralmente que levam o rebanho a isso, porque dificilmente levantará alguém, pode ser, mas são líderes que são levantados, quer fazer parte do movimento, é louvável, não é? Embora vá para um movimento que às vezes nós não concordamos integralmente com o que se crê, com o que se faz, mas deixa o patrimônio. O patrimônio foi construído, se foi construído por uma denominação, seja batista ou outra, mas nós percebemos isso e chamamos de modismos, né? Os modismos, ensinos que surgem no meio da igreja e que eles não fazem parte da doutrina dos apóstolos. Tradições humanas. A tradição, no sentido da palavra bíblica, ela é boa. A Escritura diz que nós devemos manter as tradições.
Mas o tradicionalismo, aquela coisa apegada àquilo que fez parte lá no passado e que tem que ser preservado hoje, não é? Às vezes a gente, como igreja, nota, não é? Às vezes a dificuldade da igreja, e principalmente dos irmãos de mais tempo, viu? Porque não pode tirar um negócio do lugar, não pode tirar um púlpito, não pode fazer uma mudança na parte estrutural da igreja. Eu sei que tem as igrejas aí pintadas de preto, mas eu particularmente, irmãos, nós sabemos que nós não temos esse caminho aqui. Mas assim, para mim não me interessa agora a questão firmada se é de preto, se é branco, se é lilás. Eu entendo que nós devemos nos ater à doutrina. Nós, batistas, não temos esse costume, embora você pode entrar numa igreja pintada de preto, que é batista. E nós vamos conviver, eu não tenho nada a falar em relação a isso, a não ser que eu acho estranho. Mas assim, irmãos, nós sabemos que tradicionalismo também não é ensino bíblico. E nós também temos dois aspectos em relação à doutrina que precisamos atentar, que é o legalismo, que é esse apego à letra, né? Da letra da lei, como um segmento religioso farisaico fazia, se apegava à lei e se apegou tanto que pegaram os 10 mandamentos, fizeram tantos outros mais preceitos ali retirados, que eram assim um absurdo na época. Eles mesmos não cumpriam e queriam que aqueles daquela época cumprissem, os judeus. E nós, então, não devemos fazer parte ou abraçar assim, o que nós chamamos de legalismo, né? Nem também o liberalismo. Eu sei que a palavra liberalismo ela tem outras conotações e outras ciências, né? Mas na teologia e a teologia bíblica, o liberalismo é a coisa assim, feita é uma libertinagem. Você não se apega a nada, não há apego nenhum, não há cuidado nenhum. É como se fosse um antinomismo, ou seja, tudo contra a lei. Não é? Temos nomos, que é lei, não é? Então o antinomismo diz, não precisa lei nenhuma, não vamos nos apegar a lei nenhuma, vamos fazer o que der na cabeça, vamos fazer o que nós pensamos aqui que é correto. E não é assim, porque existe uma doutrina dos apóstolos. Então, irmãos, nós precisamos ensinar o que Jesus ordenou. E o que foi que Jesus ordenou? O que Jesus ordenou é aquilo que nós temos revelado nas Escrituras. Jesus ensinou e deixou aos apóstolos doutrinas, princípios e preceitos que nós precisamos guardar, que nós precisamos ensinar. E por isso temos a Escola Bíblica Dominical, a EBD. A EBD é para estudar Bíblia. Eu já ouvi irmãos dizendo, mas há um ciclo, porque a Juerp faz, né? A Juerp, meu Deus, a Juerp já foi. Já foi, Juerp. A Convicção, que é a editora Batista, ela faz um ciclo de 5 anos, né? E nós voltamos, 5 a 7 anos, nós voltamos a estudar os mesmos temas. E alguém já diz, é a mesma coisa, sim, e você vai querer o quê? Mudar a Bíblia? Nós estudamos a Bíblia, e não estudamos a Bíblia no intuito de saber tanto a Bíblia, que é importante. Mas nós estudamos a Bíblia para viver a Bíblia, para viver a palavra, isso é que é importante. E, irmãos, convenhamos, tem irmãos que têm um tempo, eu não estou pegando os pés hoje dos que têm muita idade de membro, não, porque eu estou no meio, viu? Eu estou no meio aí. Esse ano, eu já disse, faz 45 anos que eu sou membro aqui. Dia 14 de setembro, agora está pertinho. 45 anos. Não é? Um menino lá atrás, hoje aqui como pastor, mas nós sabemos, irmãos, e alguns têm estudado, têm participado até da Escola Bíblica Dominical, mas a pergunta é, que efeito tem na vida da pessoa, na vida do crente, esses anos de estudo da palavra? Porque nós temos bons professores, irmãos. Temos. Nós temos uma forma de ser. 2 EBDs, às vezes quando recebemos aqui pastores de outras igrejas, dizem, puxa, 2 escolas bíblicas, uma menor, com 3, 4 classes, sim, mas uma outra repleta todos os espaços cheios que nós temos aqui. Então, a Escola Bíblica Dominical é uma ferramenta. Foi criada para que nós possamos estudar a palavra. Então, irmãos, nós precisamos ensinar. Esse ensino dos apóstolos é uma marca da igreja. E ensinar não apenas
questões agradáveis, temas agradáveis, né? Mas temas também implicantes, temas que confrontam o crente, o cristão. Precisamos ensinar toda a verdade, toda a palavra, e não apenas alguns aspectos bons da palavra. Devemos ensinar toda a Bíblia, toda a palavra. E não ensinamos apenas para saber mais, como disse, da palavra, mas para transformar e formar verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. As heresias, irmãos, elas são refutadas quando se conhece a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando você ouve, seja quem for, às vezes é alguém assim, que pode ser colocado num pedestal, porque no cristianismo, lamentavelmente, na igreja evangélica, tem se criado alguns que se colocam acima, não é? E eles querem uma proeminência, pode ser quem for, mas se aquilo que ouvirmos vai de encontro à palavra, chega a dói nos ouvidos. Dói nos ouvidos, irmãos. Mas isso só vai acontecer e nós vamos dizer, isso aí tem algo errado. Tem algo errado aí. E nós sabemos. Só vai acontecer se conhecermos a palavra e o Deus da palavra. Nós percebemos, irmãos, que muitas igrejas abandonaram o estudo sistemático das Escrituras. Muitas. Nós temos igrejas batistas, isso é verdade. Nós estamos hoje com o advento da internet e as redes sociais. Hoje nós conhecemos o mundo. Nós temos contato com gente de todo mundo, batista principalmente. Alguns pastores entenderam de cancelar a escola bíblica dominical. Alguns advogam porque vai pouca gente, e aqui é o contrário de manhã, né? Mais gente. As igrejas de centro acontecem isso. Então, cancelar a escola bíblica dominical, nem as crianças, porque assim a oportunidade seria, então, os adultos, porque acontece numa cidade do interior, e quem já foi obreiro como eu na cidade do interior, nós sabemos. Por exemplo, se a dia da feira cair no domingo, pronto. Então, a gente tem que pensar um outro horário. Ou mantém as crianças, porque as crianças os pais enviam. E os adultos nós fazemos em outro momento, fazemos em um outro dia, fazemos no domingo, quem sabe antes do culto da noite. Mas o que não se deve, irmãos, é nós abrirmos mão do estudo sistemático da palavra. Quando falta o ensino, irmãos, e eu finalizo esse ponto aqui, quando falta o ensino fiel das Escrituras, o povo cai no erro. A igreja sofre, desviando-se das verdades da palavra de Deus. Então, essa é a primeira marca. Ensino dos apóstolos. Olha, irmãos, a pregação, eu disse que ia finalizar, né? Mas a pregação, e nós pregadores, irmãos, a mensagem é maravilhosa, ela é gerada, não é assim, pastores? É como uma gestação, entendeu? Aquele parto que vai sendo, aliás, aquela gestação que vai ocorrendo, desde o início da semana, embora tenhamos outras pregações a fazer como fazemos, mas ela vai sendo gerada, e de tal forma que nos debruçamos horas e horas, às vezes até dias. Mas não quero aqui comparar pregação com ensino. Porque qual é a asa mais importante do avião? A da direita ou da esquerda? Qual é a asa mais importante para o pássaro? É a da direita ou da esquerda? As duas são importantes. Mas, irmãos, nós precisamos reconhecer a importância do ensino das Escrituras. Mas vamos adiante. Comunhão é a segunda marca que temos aí nesse versículo 42 de Atos, né? A comunhão, irmãos, é o grande vínculo, grande elo que une, aí é redundância, mas é bendita redundância, que une os cristãos tendo por base o amor cristão. Nos une, a comunhão é um elo, não é? Nos une. Se você quiser outros exemplos, é como se fosse aquele purê de batata, onde todas as batatas, elas depois, deixa eu ver qual foi a batata A, B, não, está tudo misturado ali. É como eu sei que eu estou usando exemplos a grosso modo, mas nós entendemos muito bem. Aquela cana que é colocada ali naquela máquina, que depois se sai o sumo, não é? Que os diabéticos não podem tomar, aquele caldo gostoso de cana, não é? Geladinho, ali é símbolo de comunhão que eu estou figurando aqui. Então, são símbolos que mostram a nossa unidade,
a nossa comunhão. E esse texto maravilhoso de João 13, 34 e 35, vamos ler juntos? Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmãos, aí é o grande desafio, colocado a nós, não é? E que vai gerar comunhão, e que testemunhará às pessoas que estão fora da igreja, fora do nosso círculo eclesiástico, se de fato nós seguimos a Cristo. O referencial é o amor. Se amamos uns aos outros, as pessoas elas saberão, elas notarão, elas perceberão se amamos uns aos outros, e isso será um referencial, uma marca fundamental para que nós possamos ser reconhecidos como cristãos. Irmãos, comunhão, ela precisa ser essa marca pensada, repensada, refletida, considerada em nosso meio. Por quê? Porque rompimentos nos relacionamentos não acontecem com muita frequência no meio da igreja. A igreja local não deveria, porque nós nos encontramos tão pouco aqui, irmãos. Aí quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, na trajetória do Êxodo, às vezes tem gente, eu já vi pregador, eu faço com muita parcimônia, muito cuidado. Porque de fato eles erraram em momentos, em episódios. Mas você imagina, eles viviam num ambiente só. Era toda uma comunidade enorme ali convivendo em situações sanitárias, embora tinha instruções para isso, em situações ali sujeitos às intempéries do tempo. Muitas vezes não se tinha água, chegavam ao lugar que não se tinha água, o sol escaldante da trajetória do deserto, o frio também à noite. Mas, irmãos, nós não estamos, às vezes, muito diferentes desse povo, não, o povo de Israel. Porque algumas situações, uma fala, uma postura, uma conduta de alguém já é o bastante para que haja um rompimento na comunhão. Como pastor aí, que já estou da metade do caminho para lá, não é? A gente sabe disso. Isso é inadmissível. Inadmissível. Por quê? Porque pode ser, e acontece, que alguém venha e tome uma conduta que é errada. É errado chegar e falar de algo que você não conhece. Fazer juízo muitas vezes de valor. Não é exortar o irmão em amor, porque isso é bíblico. A exortação em amor é bíblica. Com cuidado, com zelo. Principalmente quando você é próximo da pessoa. Mas nós sabemos de que rompimentos são feitos com pouca coisa. Uma palavra que veio, e assim, irmãos, crentes maduros, isso quando eu li isso aí em um material nosso, crentes maduros, eles não são atingidos tão facilmente com a conduta de algum irmão. Confesso, irmãos, no início do ministério foi difícil. Pastor Júnior, você está já com um tempozinho aí, mas está iniciando, comparado aqui a outros pastores. Me deixava, irmãos, porque assim, tem um lado vingativo do pastor. Às vezes a gente pede misericórdia para ver o que é que vai responder e falar. Não é? Mas hoje, irmãos, não é que isso às vezes não me incomoda, mas assim, já se foi, nós não temos tempo para perder com isso. Às vezes o mimimi, às vezes uma coisa muito quebrável. Um crente que é assim, feito de vidro, tocou, pronto. Estou magoado. Estou triste. E nós, pastores, eu fico imaginando, e se você pensa assim, repensa, meu irmão. Porque às vezes é pensado de nós. Né, olha, porque já vi gente assim, às vezes tendo uma conduta, pastor, o senhor passou por mim ali, nem conversou. Imagina uma igreja como essa. O senhor está contra mim em alguma coisa? Eu digo, não, meu irmão, não tenho nada. Aí dou um abraço logo. Para dizer que não teve nada.
Irmãos queridos, entre membros de uma mesma família, entre amigos, entre irmãos da própria igreja, nós precisamos policiar para a comunhão não ser quebrada. Olha, Satanás, alguém pode dizer, ei, pastor, de novo Satanás. Tem o seu lado que você dá brecha enorme, às vezes até movido por um temperamento que precisa ser dominado, controlado. E temperamentos estudiosos dizem que nós nascemos e morremos com ele. Mas não adianta justificar, não, é porque eu sou desse jeito. Meu temperamento é assim, eu sou muito sincero, eu só sei falar a verdade. Sim, falando a verdade e vendo e machucando os outros. Para você falar a verdade, você tem que ser indelicado, ser mal educado às vezes? Não, tem algo errado aí. E nós percebemos então, irmãos, que Satanás, sim, o ser humano tem dado brecha, porque existe algo que é humano e às vezes é carnal. Mas Satanás tem investido nessa área, irmãos. Ele tem investido. Quantos às vezes são atingidos e chega a tal ponto de romper a comunhão e muitas vezes não ficarem no mesmo lugar. Eu tenho uma máxima, eu tenho um entendimento de que se algum rompimento de comunhão foi feito aqui na igreja, aqui na nossa igreja, ele não vai ser curado e tratado em outro local. Ser tratado e curado aqui. Os nossos irmãos, antes, os membros de igrejas, principalmente de igreja batista, eles tinham as suas questões nessa área aqui, porque não eram melhores do que nós, mas eles não arredavam o pé da igreja, eles ali lidavam e eles resolviam a situação de falta de comunhão, ou de quebra de comunhão. Segunda marca, comunhão, irmãos. Nós temos primeiro o ensino dos apóstolos, segundo a comunhão. Terceiro, o partir do pão, como o texto diz. Vamos ler juntos? Mateus 26, 26 a 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E ainda o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 25, que é o que nós usamos muito na ceia. Vamos ler juntos? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Irmãos, nós temos aqui essa ordenança, não é? Nós batistas temos duas ordenanças, isso é pergunta para conselho pastoral, não é? A ceia do Senhor e o batismo, são ordenanças, aquilo que Jesus ordenou. Não entendemos necessariamente como sacramentos, como outros, a Igreja Católica, por exemplo, que entende que nós temos sacramentos, não é? Mas o sacramento no sentido de conferir graça, não é? De trazer alguma graça a quem toma da ceia, quem participa da ceia. Temos um entendimento, como é dito aí, 1 Coríntios 11, nesse texto aí, é feita a ceia do Senhor em memória, e o pão e o vinho não se transformam, não há uma transubstanciação, ou seja, uma transformação do pão no corpo de Cristo, nem do cálice, do sangue, o vinho, não é? No sangue real de Jesus, não. O próprio texto diz que é em memória, e se nós consideramos que o apóstolo Paulo, ele recebeu de fato de Cristo Jesus essa orientação, essa ordenança, então é para ser feito em um memorial, como fazemos. Mas sabemos, irmãos, que a ceia do Senhor, ela inclusive, ela traz a comunhão, mas a ceia do Senhor é uma pregação, é o testemunho de toda a igreja, anunciando a morte de Cristo Jesus, aquele cordeiro que veio de Deus para morrer pela humanidade, e mostrando, como ceia também fala,
de que ele veio, morreu, ressuscitou e voltará. Então, essa ceia do Senhor é uma marca da igreja. É a Eucaristia, assim o termo não há problema. Por quê? Porque nós entendemos que essa foi uma ordenança deixada por Jesus para que a igreja ela realize até a volta dele. Até o dia que nós não faremos mais aqui. Os diáconos não mais prepararão os elementos da ceia. Não, nós celebraremos a ceia do Senhor com Cristo nos céus, na eternidade com Ele. Então, irmãos, essa é uma outra marca, não é? da igreja. A ordenança em relação à celebração de ceia do Senhor. E por último, nós vamos à oração, que o texto finaliza, versículo 42, capítulo 1 que lemos, de Atos. Atos 1,14, vamos ler juntos? Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Atos 3,1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pronto, peguei só esses versículos, irmãos. Primeiro versículo deixa claro que havia na história da igreja, lá primieva, né? A oração estava lá, era uma marca. Eles estavam reunidos e reuniam-se, o texto diz, sempre em oração. Então era algo sistemático, era algo contínuo em relação à oração. E aqui também trago esse texto, porque ali tinham mulheres, ai de nós se não fossem as mulheres na igreja. É a maioria, aqui na PIB é o dobro. É o dobro de homens que nós temos. Não é? Eu não sei como hoje tem seguimento, respeito, mas não concordo. E ele tenta controlar a ação do elemento feminino na igreja. Sabemos que cada família é educada como assim entende, não é? Cada denominação, mas irmãos, tirem as mulheres da igreja, a força do elemento feminino, que nós teremos uma grande dificuldade no meio da igreja. Isso é aqui e mais ainda nas igrejas pequenas do interior do estado. No Brasil, aí, mulheres é que estão presentes e envolvendo-se no serviço. Nós, irmãos, entendemos que também ali estava, pelo texto, inclusive Maria estava presente ali, orando. E aqui eu quero, se existe alguém aqui que é católico, eu não estou falando mal da sua religião, não. Mas aqui nós estamos deixando claramente que até Maria, ela necessitou orar. E assim nós entendemos pela Bíblia que oração não deve ser feita a ela, mas ao Filho dela, que é Cristo Jesus, que hoje é Rei dos Reis. Então, até ela estava ali, como era bem-aventurada, era. Mas ela está envolvida em oração ali com os irmãos de Jesus. Então, há necessidade de oração na igreja. E em Atos 3:1, irmãos, nós percebemos que a igreja ela orava no templo também. Esse era o templo lá de Jerusalém, realizado a orações. Depois a igreja, ela posteriormente vai ser, porque não se tinha condição, não se tinha liberdade dada aos cristãos para construírem templos, não é? Por isso que nós temos uma herança da sinagoga, nós temos certa herança lá da religião judaica, em alguns aspectos, não estamos presos mais à lei, já foi. Se alguém está preso a algum aspecto da lei, está errado. Mas nós sabemos que temos uma herança, inclusive a sinagoga em relação ao ensino das Escrituras. Mas, irmãos, a igreja, ela estava ali, Pedro e João, os apóstolos, estavam subindo ao templo para orar e tinha hora marcada para isso. Mas também a igreja orava não apenas no templo, mas orava em outros lugares. Como nós vamos ver aí em Atos 16:13. Vamos ler juntos esse texto? No sábado, pode passar a tela seguinte? No sábado, juntos. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Então, irmãos, aqui já é a beira do rio. A oração em outro lugar. É a oração feita pela igreja. Seja no templo, seja fora do templo. E as mulheres de novo aqui, né? Reunidas ali em oração. Na beira do rio. Um lugar calmo.
Um lugar calmo. Minha época de adolescente aqui para jovem, tem um grupo aqui que surgiu, muito fervoroso, e alguns outros advogaram e irmos fazer a oração na praia no sábado pela manhã, a praia cheia de gente. Aí a gente disse, tem algo errado aí, como é que a gente vai ficar, a não ser que a gente fique mais distante, né? Porque no meio lá vou usar um termo aqui que no meio, às vezes, ali daquela aglomeração, era muvuca que eu queria, mas já disse. Aí eu fiquei pensando assim, se devia falar, né? Oração. Sim, pastor, eu não posso orar num trânsito terrível, que nós não sabemos aqui, porque irmãos que vêm de outro local, pergunta ao irmão aqui, né, que veio de outro centro, que é trânsito, às vezes trânsitos enormes que nós temos, aí engarrafamentos, né? E eu não posso estar orando assim, não há problema. Mas procurarmos orar, e aqui nós temos uma lição de procurarmos um lugar diversificado em oração, e um lugar que nós nos concentremos em oração. Atos 16 nos dá essa lição. E aí, irmãos, nós vamos então a considerações finais em relação a essas marcas aqui que nós trouxemos nessa noite. Primeiro, nesse texto nós não vemos apenas um retrato da igreja primitiva, mas um convite para vivermos uma fé autêntica e transformadora. É um retrato da igreja primitiva, sim, mas aqui nós temos esse convite, esse chamamento para nós vivermos uma fé autêntica. Porque aquela igreja lá de Jerusalém e outras, não eram perfeitas. Não tinha problema. Mas havia um empenho para se viver uma fé autêntica e transformadora. Segundo, aqueles primeiros cristãos, como nós vimos aqui no texto, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveraram. Eles não fizeram por um tempo, que avivamento, que bom, tal, Deus está derramando o seu poder, a sua graça, e depois pronto, se esfriou. Não. Perseveraram constantemente, o fogo não apagou. Né? Havia uma constância, havia uma sistematicidade. Não havia um negócio de dizer, não está dando certo, não vai, vamos fazer. Se faz com os que têm. Se for reunião de oração, permanece com os que têm. Porque nunca nenhum avivamento começou em grandes estádios e aglomerações, não. Começou alguém dobrando o joelho sozinho e dizendo, Senhor, dá-nos um avivamento vindo do teu trono. Então, irmãos, nós entendemos também que hoje somos chamados a esse mesmo compromisso de vivermos essas marcas, de termos tatuado em nós, entenda, marcado em nós, esses aspectos são fundamentais para a nossa vida cristã. Que a palavra de Deus seja a nossa base, que a comunhão seja a nossa prática, que a mesa seja lugar de unidade e que a oração seja nosso fôlego espiritual. Essa expressão não é minha, viu? Que nós possamos vivenciar isso aqui. A oração seja o nosso fôlego espiritual. E assim como a igreja primitiva impactou o mundo ao seu redor, impactou mesmo. Que nós também sejamos instrumentos de Deus para esta geração. Amém? Quero orar com você em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite, essas marcas aqui foram trazidas do texto que lemos, revelado nas Escrituras. E te pedimos, Senhor, que como igreja local, uma igreja centenária como é a nossa, muita história, muita graça do Senhor para chegarmos até aqui. Nós possamos, ó Deus, jamais abandonarmos essas marcas. Que elas estejam firmes em nossa história. Assim como no passado olhamos, irmãos que aqui militaram conosco no Evangelho, já se foram, mas deixaram um legado. Nós possamos também, Senhor, transmitir, guardar de tal forma que é uma transmissão às novas gerações. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.